E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui contar pra vocês como que foi a minha leitura do romance A Vegetariana da Han Kang, que é uma escritora coreana que ganhou o Nobel de Literatura em 2024, no ano passado. Não, esse aqui é um livro de... não saberia dizer se é exatamente terror ou horror, ou talvez os dois, mas é um livro, assim, com certeza bastante perturbador. Você sabe, né? Se vocês me acompanham há mais tempo, vocês sabem que eu sou chegada no livro, assim, que deixa a gente bem perturbado. Bom, o romance ele é bem fininho, né? Vocês podem ver, e ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, né, é homônima ao livro e se chama A Vegetariana. A primeira parte do romance é narrada pelo marido da protagonista, que se chama Yong-hee. E assim, esse narrador em primeira pessoa, ele já de cara diz quem ele é. Ele começa descrevendo a mulher assim como uma mulher mediana que não tem nada demais. E aí eu quero ler um trecho para vocês desse início em que ele está descrevendo a esposa. Acabei me casando porque ela não tinha nenhum charme especial e também por não ter notado defeitos muito gritantes. Uma personalidade dessas, sem frescor, brilhantismo ou refinamento, me deixava confortável. Não sentia necessidade de bancar o inteligente para conquistá-la e não precisava correr tentando não chegar atrasado aos nossos encontros. Tampouco sentia complexo de inferioridade ao me comparar com os típicos galãs dos catálogos de moda. Ganhei uma barriguinha já na segunda metade dos meus 20 anos. Meu corpo não desenvolvia a massa magra nem mesmo com meus repetidos esforços de me exercitar. Até mesmo meu pênis pequeno, que costumava me deixar um tanto apreensivo, parou de me incomodar quando estava com ela. Assim, ele mostra que ele gostava dessa esposa mediana porque ela não desafiava a mediocridade dele. Mas essa esposa mediana, pacata que ele tem, vai mudar drasticamente quando ela tem um pesadelo. Nesse pesadelo, ela mata um animal de forma muito violenta e come a carne crua com as próprias mãos. E assim, esse sonho deixa ela muito perturbada e dali em diante ela passa a se tornar uma vegetariana. Só que assim, ela não se abstém apenas de comer carne, ela também se nega a preparar carne para o marido. E ela se nega a ter qualquer tipo de carne em casa. Só que assim, né, o marido gostava de carne e ele gostava, inclusive, do jeito que a mulher sempre preparou as carnes para ele. E ele sente assim que a Yong-hee está desobedecendo ele. E aí aqui é importante fazer um parênteses que caso alguém nunca tenha tido contato assim com nada da cultura coreana, acho que agora já está um pouco diferente, né? Tem tantos doramas, tem tantas séries, tanta música coreana que está aí fazendo sucesso no mundo inteiro que eu acho que as pessoas já têm uma noção melhor. Mas a Coreia é um estado extremamente machista e extremamente injusto com as mulheres. E aqui isso vai ficar muito claro. Inclusive tem um movimento chamado, né, em inglês se chama 4B, que seria 4B, porque acho que é, né, as 4 letras que iniciam assim com cada uma das coisas, né, um acrônimo. Mas que basicamente diz para não namorar, não casar, não ter filhos e não transar com homens, né, para ter assim um isolamento total em relação aos homens. E esse movimento das mulheres na Coreia mostra como realmente a situação é bastante complicada por lá. E aí, além de não querer mais, né, cozinhar carne para o marido, ele achar isso, né, uma desobediência, ela também vai ter um problema de insônia, que por causa desses pesadelos que ela começa a ter, ela não consegue mais dormir. E ao mesmo tempo também ela não vai querer mais nem ter contato físico com o marido, né, ela se nega a transar com ele, porque ele teria justamente um cheiro de carne, né, porque fora de casa ele continuava comendo carne. Aí um dia ele tem que levar a esposa junto num jantar que ele vai ter com os colegas de trabalho, onde está inclusive o chefe dele, então assim, é um jantar importante, né, onde ele tem, e ele tá de olho numa promoção no trabalho, então ele tem que, né, mostrar uma presença ali. E a Yong-hee tem um comportamento muito estranho. Primeiro que ela vai sem sutiã, porque ela tá com uma mania, assim, junto com isso que veio de abandonar a carne, também tem aquela coisa de não usar sutiã. Isso até acho que era algo que ela já fazia antes, mas começou a ficar mais evidente porque ela se nega, inclusive quando ela sai à rua, ela se nega a usar o sutiã. E aqui já fica, né, esse indício de que é, né, para se libertar dessas amarras que as mulheres têm, que é o sutiã é de certa forma um estereótipo, né, dessas amarras que a sociedade coloca na mulher. Que inclusive eu acho que é bem estereótipo, tá? Eu acho que aquela história, né, de que as mulheres queimavam, que as feministas queimavam sutiã, é só história, tá? Efetivamente, sutiãs não foram queimados. E eu aposto com vocês que tem muita mulher que jamais deixaria de usar sutiã, tá? Mas enfim, ela vai nesse jantar, é oferecido carne, obviamente, e ela se nega a comer carne. Daí as pessoas começam a perguntar por que ela é vegetariana e ela dá umas respostas meio estranhas, assim, todo mundo começa a achar ela meio esquisita e ela é meio que assim, ela não é mais incluída na conversa.
E o marido dela fica muito decepcionado, né? Porque numa sociedade assim conservadora era muito importante, né, ele estar lá, né? E a mulher, né, também tá marcando essa presença. Aí depois desse episódio, assim, porque já tá afetando o trabalho dele, o marido chama a mãe e a irmã da Yonggi. E elas também ficam chocadas com esse comportamento dela e dizem que ela tá desobedecendo o marido. Aí veja, né, as próprias mulheres da família dela também, né, condenam esse comportamento dela, pra gente ver, né, como não são só os homens, né, toda uma estrutura que perpetua essa opressão. A visita da mãe e da irmã não resulta em nada, ela continua tendo o mesmo comportamento. E aí, assim, como ela continua negando o sexo pro marido, ele passa a estuprá-la até com certa regularidade. E aí ele decide, assim, né, tomar uma atitude drástica e conta pro pai da Yonggi que ela tá apresentando esse comportamento. E eles fazem uma refeição, assim, na casa, acho que da irmã dela e do cunhado, onde o pai e a mãe estão presentes. E o pai, assim, acha toda aquela situação, assim, a gota d'água. E ele tenta forçar a filha a comer carne, né? Ele coloca um pedaço de carne assim bem na frente da boca dela e fica insistindo pra ela comer. E ela nega, nega, nega. Até que o pai, assim, ó, perde a paciência e diz pro marido dela, ó, segura ela. E aí o marido segura os braços dela pra trás e o pai vai lá e tenta colocar a carne à força goela abaixo dela. Só que, obviamente, não adianta, ela acaba cuspindo tudo, ela se sente super acuada. E tem uma coisa assim meio animalesca, né, de um bicho acuado mesmo, que ela vai para um canto, pega uma faca e começa a cortar o próprio pulso. E aí ela, obviamente, ela é levada para o hospital, só que esse comportamento meio errático dela vai continuar no hospital. Ela leva uns pontos e tal, e aí chega um dia que ela meio que foge do quarto, o marido pega ela no sono e foge do quarto. E aí quando ele vai atrás dela e ele finalmente acha ela tá na frente de uma fonte que já tá seca, sentada, e ela tá segurando alguma coisa na mão que as pessoas não sabem o que que é. Só que o mais bizarro de tudo é que ela tá assim, sem a parte de cima da roupa do hospital, que vem o marido contar de novo como é que foi essa situação. Quando me aproximei da fonte que estava seca, vi um grupo de pessoas cochichando. Aproximei-me, abrindo espaço entre elas. Minha esposa estava sentada no banco contíguo à fonte. Estava sem a parte de cima da bata do hospitalar, que colocara sobre os joelhos, deixando à vista de todos sua clavícula ossuda, os seios definhados e os mamilos marrom claros. Tinha tirado o curativo do pulso esquerdo e lambia devagar a região dos pontos, como se dela escorresse sangue. Um raio de sol cobria seu rosto e o torso nu. Aí, né, mais adiante, o marido falando para ela, né, você não pode fazer isso, entendeu? A censurei enquanto abria à força sua mão direita, do qual caía um passarinho que ela estrangulara. Era um pequeno olho branco e lhe faltavam penas em alguns lugares. Tinha uma visível marca de dentes, pela qual escorria sangue. Ou seja, né, ela provavelmente pegou um passarinho, matou ele e colocou ele direto na boca, meio que assim trazendo para a realidade aquele sonho que ela teve. E ainda sobre essa primeira parte, eu reparei assim que eu achei muito perspicaz da autora de colocar a voz do marido aqui, porque daí a gente tem muito claro como que ele via ela. E inclusive ele vai dizer, né, que em certas ocasiões cheguei a pensar que não era tão ruim assim viver com uma mulher esquisita, ou seja, ele estava meio que aceitando a esquisitice dela. Vivíamos como dois estranhos. Estranhos não. Ela era como uma irmã que faz comida e limpa a casa. Ou uma criada mesmo. E daí mostra assim, né, qual que era a visão que o marido tinha da esposa. Só que essa primeira parte ela é entremeada por trechos que ficam assim numa fonte diferente, né? Ficam destacados em itálico. E que são a voz da própria Yonggi. Então, assim, a gente consegue ter o ponto de vista dela também. E aí, assim, essa voz da Yonggi nos dá indícios muito interessantes de por que ela tá, né, com essas esquisitices todas. Ela vai dizer assim, gosto dos meus peitos, porque com eles não posso matar nada nem ninguém. Né, ao contrário das mãos, dos pés, dos dentes, da língua. Então, vem assim como eles são inofensivos. E, sim, seios são uma coisa, assim, é algo extremamente feminino, né? Que serve algo, né, para alimentar outro ser, inclusive. E acho que é por isso, assim, que ela acha eles tão inofensivos, assim, né? Que é o contrário de todo o resto que pode matar. E é uma coisa, essa violência, ela tá cometendo contra, né, outros seres, como né, é no sonho que ela matou um animal com as próprias mãos. E agora isso começou a se materializar, ela fazendo isso com um pássaro de verdade. E tem ela, né, materializando isso, fazendo isso contra ela mesma, né, se cortando. Então, assim, a gente começa a ter uma ideia de como, assim, tem uma violência que tá transbordando de dentro dela.
A segunda parte da história se chama Mancha Mongólica. Se vocês, como eu, não sabem o que é uma mancha mongólica, é uma mancha assim meio roxa, meio esverdeada que tem nas costas, assim na região da lombar e também no glúteo de bebês quando nascem. E isso é mais comum em crianças de origem asiática ou negra. Essa mancha ela tende a sumir no primeiro ano de vida do bebê, às vezes some até em alguns dias, mas em casos muito raros, essa mancha vai assim continuar durante a vida adulta da pessoa, que é o caso da Yoongi, né? Ela manteve essa mancha mongólica por toda a vida adulta. E o narrador dessa segunda parte é um narrador em terceira pessoa, só que assim, a focalização ou o ponto de vista é do cunhado dela. Sim, né? Que ela tem irmã e essa irmã é casada com um cara. É esse cunhado que, né, vai ter o ponto de vista dessa segunda parte. E essa segunda parte, assim, ela vai se passar 2 anos após esse episódio aí que ela teve internada no hospital, né, que ela tinha cortado o pulso. A essa altura, o marido já tinha abandonado ela, né, depois que ela cortou o pulso, ele largou dela. E ela, por um tempo, foi morar com a irmã e com o cunhado, mas depois ela já estava morando sozinha. E a gente já percebe, assim, que o casamento da irmã dela com esse cunhado já não tá grandes coisa. E uma peculiaridade é que a irmã dela é quem ganha dinheiro na casa. Então, assim, ela meio que sustenta o marido e o marido é um artista, assim, que não tem uma fonte de renda regular. E ele começa, assim, a ficar obcecado pela Yoongi. E essa obsessão começa justamente quando ele descobre que ela ainda tem essa mancha mongólica. E aí o cunhado, como ele era um artista, né, um dia ele acaba pedindo pra Yoongi posar pra ele como modelo. E aí, assim, essa obsessão que ele fica com essa mancha mongólica, ela logo se torna, assim, uma obsessão sexual. E aí ele vai lá e desenha flores pelo corpo dela, e ela adora as flores. Tanto que depois ela nem tira as flores do corpo. E aí esse cunhado chama um outro modelo pra posar junto com a Yoongi. E ele também pinta flores no corpo desse outro modelo. E aí ele vai pedindo pros dois fazerem várias poses e tal, e ele tá filmando tudo, tá? E ele pede para os dois fazerem várias poses e tal, e daí ele repara, porque os dois estão nus, tá? Eu não sei se eu disse isso. Mas assim, os dois estão nus somente com a tinta no corpo, e ele percebe que o modelo ficou excitado. E aí, o cunhado meio que pede, assim, para os dois transarem, e o modelo fica, assim, extremamente ofendido, e é meio que a Yoongi meio que, assim, fica meio quase que apática, sabe? Como se ela não tivesse muito bem certeza do que estava acontecendo ali. Aí, bom, esse outro modelo vai embora, aí esse cunhado chama uma outra artista amiga dele e ela pinta essas flores no corpo dele. E aí ele começa a fazer o vídeo com a Yoongi e os dois acabam transando. A Yoongi, ela parece que tá consentindo com tudo, mas assim, a impressão que eu tenho nas entrelinhas é que ela não tá se dando conta do que realmente tá acontecendo, sabe? É como se o cunhado, assim, se aproveitasse da fragilidade dela. E aí, no final, assim, aí realmente, assim, eu acho que ela, né, tem um lapso do que realmente tá acontecendo. E ela começa a chorar e grita, né, pra ele parar. Só que, assim, depois disso, os dois acabam dormindo juntos ainda. E aí, quando os dois acordam no outro dia, o marido repara que a câmera que tava filmando tudo sumiu. Aí ele vai, assim, procurar pelo estúdio, ele dá de cara com a esposa. E a esposa já tinha fita de vídeo e tal. Só que aí esse cunhado, ele meio que dá uma surtada. E aí a gente vai ver o ponto de vista dele. De repente, ele sentiu que já tinha experimentado de tudo no mundo. Que estava velho e podia morrer naquele instante, sem sentir medo algum. E aí o bonito resolve que ele quer se atirar da sacada. E aí, basicamente, o cara tá tentando se matar. Aí nisso, a Yoongi chama uma ambulância, né? Os paramédicos impedem ele de se atirar. E os dois são mandados para um hospício. Ele é internado por um tempo e depois fica preso por uns meses, enquanto ela fica hospitalizada, assim, dá a entender que é de vez, né, que ela nem sai mais do hospital. E aí, assim, eu acho bem interessante essa coisa de a mulher meio que se vingar, mandando os dois pro hospício. Não sei se é exatamente uma vingança, porque o cara realmente tava querendo se matar e ela tava vendo que o estado da mental da irmã não tava realmente melhorando. Mas assim, se fosse uma vingança, seria algo bem peculiar, porque geralmente são as mulheres que são chamadas de loucas e mandadas para os sanatórios. E assim, eu não sei se vocês já leram um livro chamado Holocausto Brasileiro. Eu acho que até tem uma série na Netflix sobre. Eu só li o livro, eu não li a série ainda. É assim, é uma história fantástica que é contada pela jornalista Daniela Arbex. Eu, infelizmente, não tenho mais esse livro, eu emprestei e não voltou. Mas eu resenhei um outro livro dela, que agora eu esqueci o nome, mas é um livro
sobre a tragédia de Brumadinho, e eu vou deixar o link do vídeo em que eu comento essa história, em que eu comento esse livro aqui na descrição. Ela vai falar basicamente de um sanatório que existia em Minas Gerais, praticamente um campo de concentração para matar gente. E as pessoas que eram assim loucas, que eram mandadas para lá, às vezes efetivamente elas tinham problemas mentais e aquilo era assim para tirar essa pessoa, para ela ficar afastada da sociedade. Em outros casos, elas não eram pessoas que necessariamente tinham problemas mentais, mas era mulher que engravidava fora do casamento, que engravidava, né, de um homem casado, e aí para se livrar, né, do problema, elas eram enviadas para esses lugares e nunca mais saíam. Isso me faz lembrar, isso aqui, infelizmente, esse livro aqui eu só li alguns trechos, só alguns capítulos enquanto eu estava na pós-graduação, mas é um texto justamente sobre, né, esse arquétipo, digamos assim, da mulher louca. O nome desse livro aqui é The Mad Woman in the Attic, né, a mulher louca no sótão. E ele vai analisar como nessas escritoras mulheres vão ter, né, esse tropo, digamos assim, esse estereótipo dessa mulher louca que fica no sótão, né, que é algo que a gente vê no romance Jane Eyre, da Charlotte Brontë, mas é algo que também que a gente vê na literatura brasileira, como por exemplo no As Parceiras da Lia Luft. Bom, aí a gente entra na terceira parte do romance, que se chama Árvores em Chamas. E são mais 2 anos depois que ela foi mandada de volta para o hospital, então ela já está provavelmente aí há 2 anos já num hospital. E esse não é um hospital regular, é um hospital psiquiátrico mesmo. E é um hospital, assim, que fica num lugar bastante afastado, né? O ponto de vista dessa vez é o da própria irmã, da Yeon-gi, e ela tem que pegar um ônibus, é um lugar, assim, afastado da área urbana, e ela passa, assim, por meio que uma floresta, assim, sabe? Meio que eu tive a impressão, assim, de ver meio que um corredor verde até ela chegar no hospital. E por que ela foi até o hospital visitar a irmã? Porque a irmã parou de comer definitivamente, não come mais nenhuma comida, não é só mais carne, agora ela parou de comer de vez. E isso começou depois que ela teve um incidente que ela fugiu do hospital psiquiátrico, e ela foi parar meio que numa montanha, no meio de umas árvores e tal, e ela começou a se comportar como uma árvore, e começou a dizer que ela só precisava de sol e de água, e parou de comer qualquer tipo de comida. E aí a irmã vai lá e tenta convencer ela, se tu não comer assim por conta própria, a gente vai ser obrigada a te colocar, não sei se era, né, botar um soro pela veia ou se era colocar uma sonda nasal, mas enfim, ela vai ser forçada a comer alguma coisa. E aí a irmã dela, que se chama In-hai, agora no final eu lembrei do nome dela, é a In-hai, ela meio que no fundo ela sente uma certa inveja da irmã, porque a irmã, assim, dentro desse mundinho que ela criou, ela deu um grande foda-se para todas, assim, as normas da sociedade coreana, né? E, assim, ela tem meio que uma inveja, e ela sente, assim, que ela só não tá igual à irmã, igual a Yeon-gi, porque ela tem um filho para criar, porque ela teve um filho com o ex-marido dela, então é só isso, assim, que tá meio que ligando ela ainda à lucidez, de certa forma. Eu não vou contar exatamente o desfecho da história, o final do livro, tá? Mas é muito interessante, e eu recomendo demais que vocês leiam esse livro, principalmente se vocês gostam de uns livros, assim, de um terror meio diferente, e se vocês gostam, assim, de ficar com um livro meio perturbador, tá? Se vocês têm um gosto meio parecido com o meu, esse aqui, nossa, chef's kiss, tá? E assim, a leitura que eu fiz desse romance, eu acho que assim, essa rejeição inicial da Yeon-gi em relação à carne é meio que uma rejeição a todo o status quo que ela tem nessa sociedade dentro daquele casamento. E a carne, ela representa toda a violência, né? Porque assim, um dos estereótipos que a gente tem é que na pré-história, o homem das cavernas era o homem que saía para caçar, matava a caça, trazia, e era a mulher que ficava cuidando lá da caverna dos dois, né? Esse é o estereótipo, esse é o senso comum. Na verdade, isso não é real, tá? Eu tenho uma amiga minha que esse dia estava comentando isso comigo, que é arqueóloga, que não, gente, isso não... Esse senso comum, assim, ele não se mantém em pé quando a gente olha para as evidências, tá? Então, assim, isso é história, mas mesmo assim, a sociedade, ela tem esse senso comum, essa ideia concebida sobre isso. E aí o homem é sempre associado a essa violência, né? É ele que tem que ir lá e matar. Então, assim, a carne aqui, eu sinto que ela tá... É uma representação, assim, de toda a violência, e a Yeon-gi, ela tá, né, se negando a fazer parte disso. E aí, depois, quando eu li aquele trecho, né, que ela gostava muito dos seios, porque os seios, assim, não têm a capacidade de matar ninguém, muito pelo contrário, eu acho que confirma essa leitura que eu fiz, sabe? Só que essa rejeição toda que ela tem em relação à carne faz
com que ela sofra ainda mais violência, tanto do marido quanto do pai, depois do cunhado, sabe? Ela vai sofrendo ali uma sequência de violências. E aí, assim, né, esse problema de saúde mental dela, que já era um problema em virtude de toda essa opressão, né, de todo esse status quo daquele casamento, daquela sociedade, vai piorando, porque em vez, né, de ela ser, assim, ajudada de alguma forma, não, ela só vai sofrendo mais e mais violências e só vai piorando a situação dela. E aí, retomando essa coisa, assim, da louca do sótão, que eu esqueci de comentar antes, essa ideia da louca do sótão eu comecei a ter já desde o início do romance. Porque assim, né, essas loucas do sótão, elas geralmente usam branco e elas ficam no sótão assim, né, justamente para elas ficarem separadas do restante das pessoas da casa, né? No Jane Eyre é justamente isso. O cara, o dono da casa, ele começa assim a ter meio que um romance, inclusive pede em casamento a preceptora da filha dele, mas ele já tem uma esposa, e essa esposa tá presa lá no sótão, e volta e meia ela aparece vestida de branco, as pessoas acham meio que estão vendo um fantasma. E, inclusive, nossas parceiras da linha Luft também é assim, né? Ela também usa branco. Aí deixa eu ler o trechinho pra vocês em que isso aparece aqui na Vegetariana. Em O que está fazendo? Lembrem que aqui, né, é o ponto de vista do marido da Yoongi. O que está fazendo? Insisti, olhando e sentindo muito frio. O sono e a embriaguez até sumiram. Ela estava imóvel, sem desviar o olhar da porta da geladeira. Por causa da escuridão, eu mal distingui os traços de seu rosto, mas teve algo que me deixou arrepiado. Seu cabelo preto abundante, sem nenhum tingimento, estava todo desarrumado. Como sempre, a barra de sua camisola, que ia até o tornozelo, estava levemente dobrada para cima. E aí, assim, aqui não fala a cor da camisola, mas foi um trecho que eu até destaquei com lápis, porque assim, na hora eu já imaginei ela de branco, com aquele cabelo, né, bem preto, todo desgrenhado. E aí eu, né, continuei lendo e logo depois veio a confirmação, né, ele diz assim: fiquei sozinho na escuridão da cozinha, encarando a porta do quarto que engoliu minha esposa vestida de branco. Então é assim, é esse arquétipo, né, dessa mulher de branco escabelada com cara de louca. E eu gosto muito dessa figura, né, arquetípica, assim, dessa louca de branco. E isso, né, essa minha associação com a louca do sótão me fez me lembrar de outra coisa. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, eu acho que há uns 10 ou 15 anos atrás, mais ou menos isso, teve uma febre de filmes coreanos de terror. E foram assim, não eram assim filmes cults, tá? Eram filmes assim, blockbuster, entendeu? Tanto que teve um que se chamou O Chamado, que virou um clássico, assim, do terror. E ele teve até um remake americano. Eu só assisti, inclusive, a versão americana, mas parece que tem também, né, uma versão coreana. E assim, é justamente aquilo também. É uma menina que foi morta num poço e ela tá de branco e ela aparece sempre com aqueles cabelos todos desgrenhados, assim. E depois vai ter um outro, alguns anos depois, chamado O Grito, que também é um fantasma de uma menina de branco com cabelo preto, todo desgrenhado. E as duas têm em comum o fato, não só o cabelo preto desgrenhado e a camisola branca, mas também o fato de que elas sofreram mortes violentas. E aqui a protagonista, o que ela tá sofrendo é violência atrás de violência, ela só não foi morta, né? Mas tá isso aqui de se tornar um daqueles fantasmas lá do chamado. Então eu acho que todas essas coisas, assim, são meio que um sintoma, né? De uma cultura, assim, de certa forma. Porque, assim, tem uma convergência de temáticas aí bem interessante de ser pensada. Então, gente, fica aí minha dica da Vegetariana, tá? Um livro incrível, ele é bem curtinho, uma leitura fluida, que com certeza vai aterrorizar teus sonos aí por algumas noites, tá? Fica aí a dica, gente. Um abraço, até a próxima.